Galerinha do 6º ano do ensino fundamental, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho. Vamos iniciar mais uma aula dessa nossa disciplina fascinante que todos amamos, que é a História. Vamos lá para o tema da aula de hoje. Vamos para a aula 180, aula de História 180, a temática da aula é Mesopotâmia. Vamos dar prosseguimento a essa temática que a gente já iniciou nas outras aulas. Vocês, como são alunos inteligentes, focados, fizeram anotações e sabem que nosso último conteúdo que a gente explanou para vocês foi justamente a Mesopotâmia. A gente vai dar continuidade, conhecemos os povos assírios e os acadianos. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre outras civilizações, outros povos mesopotâmicos que foram de vital importância para que a gente pudesse chegar à sociedade que a gente tem hoje, ao desenvolvimento da sociedade que a gente tem hoje, ok, gente? Vamos lá para a primeira cartela para a gente no quadro. Se a gente trabalhou sobre os acadianos e os sumérios na última aula, nessa aula a gente vai trabalhar sobre os outros povos mesopotâmicos com um destaque especial para o povo assírio. Os assírios, que segundo os relatos históricos viveram aproximadamente 1300 a.C. e 612 a.C. Vocês podem ver que foi um período longo em que os assírios habitaram na região da Mesopotâmia. Vamos ver o que o texto fala para a gente sobre os assírios. De origem semita, os assírios viviam do pastoreio e habitavam as margens do rio Tigre. Lembrando que a Mesopotâmia é justamente essa região que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá, galerinha? A partir do final do 2º milênio a.C., passaram a se organizar como sociedade altamente militarizada e expansionista. Os assírios se fixavam no norte da Mesopotâmia a partir da construção da cidade de Assur, por volta de 1900 a.C. Eu queria frisar algo para vocês aqui, para vocês anotarem, tomarem nota aí no caderninho de vocês, dizer que os assírios eram uma sociedade altamente militarizada. Anotem aí, tá, gente? Assírios altamente militarizada. Isso vai ser importante para a gente entender como é que se deu o processo de expansão territorial desse povo. Adiante na cartela para a gente, o exército assírio. Perdão, gente, desenvolvimento do Império Assírio. O império construído pelos assírios destacou-se dos demais por ter sido o maior desenvolvido na Mesopotâmia. Realizaram diversas conquistas, expandiram seu domínio para além da própria Mesopotâmia, chegando ao Egito. Centro administrativo do Império Assírio é a cidade de Nínive. Portanto, galera, a gente está vendo que, entre outras coisas, os assírios se destacaram, sobretudo, pelo militarismo. Então é interessante frisar, gente, que o exército assírio foi o primeiro, por que não dizer, a se profissionalizar, sendo uma das suas principais características justamente por ser um povo governado por uma aristocracia guerreira. E esse desenvolvimento militar fez com que os assírios pudessem expandir o seu território para além da própria Mesopotâmia. Olha só que interessante, gente. Os assírios foram os primeiros povos a desenvolverem técnicas de batalha especializadas. Isso fazia com que esse povo fosse muito temido por outros povos da região. E isso também contribuiu, entre outras coisas, para que a expansão do Império Assírio pudesse ir para além da próprios limites da Mesopotâmia. Ok, gente? Vamos lá para o texto agora. Próximo texto na tela para a gente, por favor. Outro povo que a gente vai trabalhar na aula de hoje, um povo muito interessante que a gente vai trabalhar, vai conhecer um pouquinho mais, além dos assírios, foram o povo caldeu, os povos caldeuses, famosos pela sua capital, a Babilônia. Os povos caldeus viveram entre os anos 612 a.C. até o ano 539 também a.C. Vamos entender um pouquinho mais como é que se desenvolveu essa civilização, esse povo mesopotâmico.
A Caldeia, a região onde originalmente fixaram os caldeus, foi uma nação semita que existiu entre o final do século V e meados do século VI a.C., após o qual ela e seu povo foram absorvidos e assimilados à Babilônia. Os caldeus foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios. Então a gente está conhecendo uma outra informação, que os assírios foram derrotados pelo povo caldeu e pela organização do novo império babilônico. Nabucodonosor, lembrem, gente, anotem esse nome. É um pouquinho complicado para a gente decorar, mas eu sei como vocês são alunos inteligentes, alunos safos, alunos que manjam das paradas, vão conseguir anotar esse nome do principal e mais célebre rei caldeus, o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o soberano mais conhecido dos caldeus. Governou por aproximadamente 42 anos e após a sua morte, os babilônicos foram dominados pelos persas. É interessante, galera, a gente frisar que durante o reinado do Nabucodonosor, o rei dos caldeus, foi construído o famoso Jardim Suspenso da Babilônia, que é considerado ainda hoje uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nada mais é do que um conjunto arquitetônico formado por várias espécies vegetais que ficavam suspensas no palácio, que, segundo a lenda, foi construído pelo Nabucodonosor para agradar a sua esposa, que era estrangeira, vinha de um local onde havia vegetações que na Babilônia não havia. O Nabucodonosor, então, construiu esse jardim suspenso justamente para homenagear a sua esposa. Então, até hoje, o Império Caldeu, o Império Babilônico, é conhecido pelo rei Nabucodonosor e pelo seu jardim suspenso. Ok, galerinha? Texto na tela para a gente. Como é que se deu a queda do Império Caldeu? O Império Caldeu veio ao fim pela dominação dos persas, pelas mãos do rei Ciro I, no ano de 539 a.C. O domínio persa sobre a Mesopotâmia marca o fim das civilizações mesopotâmicas, já que o Império Persa foi o primeiro conquistador, foi o primeiro a conquistar todo o território da Antiguidade Oriental, e a Mesopotâmia se tornou apenas mais uma de suas muitas províncias. Então a gente conseguiu assimilar agora que a principal causa da derrota dos caldeus foi justamente o expansionismo persa, liderado pelo rei Ciro I, considerado um dos reis mais célebres da Pérsia. Ok, galerinha? Adiante para a gente. Como é que se dava a economia da Mesopotâmia, galerinha? Os povos da Mesopotâmia criaram a pecuária, que nada mais é do que a criação de gado. Eram agricultores, graças à abundância das águas do rio Tigre e Eufrates, praticavam o artesanato, a mineração, além do que desenvolveram a escrita cuneiforme e os veículos de roda. Então a gente vai ver que essas foram as principais contribuições da Mesopotâmia para o nosso dia a dia. Afinal de contas, foi o povo que inventou, entre outras coisas, a roda, tão presente no nosso dia a dia. Como é que seria viver, galerinha, sem a roda para nos auxiliar? Essa grande invenção dos mesopotâmicos. Outra coisa, como é que a nossa sociedade podia se desenvolver sem um sistema de escrita que se iniciou lá na Suméria, primeiramente com a escrita cuneiforme, e depois a gente vai ver que os fenícios aperfeiçoaram a escrita até chegar que a gente conhece nos dias de hoje. Como é que a gente vai viver também sem os processos de criação de gado, a pecuária e também a agricultura? A gente está conseguindo compreender que, entre outras coisas, a Mesopotâmia contribuiu muito para a sociedade que a gente tem hoje. Por isso é tão importante, tão legal e tão apaixonante estudar a nossa história. Ok, galerinha? Adiante para a gente. Sociedade mesopotâmica. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre como era dividida a sociedade mesopotâmica. A sociedade mesopotâmica era dividida em duas partes. Duas partes da divisão dessa sociedade eram as seguintes.
Número 1. No topo estavam os membros da família real, nobres, sacerdotes e militares. Número 2. Na parte inferior ficavam as camadas menos favorecidas, como os artesãos, os camponeses e os escravos. A gente pode ver que essa sociedade era dividida tanto em uma aristocracia, ilustrada pela família real, pelos nobres e pelos sacerdotes, também pelos militares, e por uma camada inferior, que nada mais é do que o povo que conseguia produzir para que a sociedade pudesse andar um pouco mais. Não apenas a sociedade mesopotâmica, mas outras sociedades também se organizavam dessa forma, uma forma de hierarquizar a sociedade. No topo da pirâmide social estava o rei, que governava toda a sociedade, no caso, o exemplo da Babilônia, dos caldeus, o rei Nabucodonosor. Um pouco abaixo do rei estavam os nobres, os sacerdotes e os militares, que ajudavam, entre outras coisas, além da guerra, também a parte administrativa do reino. E na base da camada estava justamente a população, os camponeses, os artesãos, a parte mais pobre da população. Assim era dividida a sociedade mesopotâmica, tanto nas cidades sumérias, caldeias, os assírios e outras sociedades que se estabeleceram naquela região que hoje é o Iraque. Ok, gente? Mais alguma coisa? A gente vai agora iniciar a nossa dinâmica local interativa. Vou passar mais questões para vocês. Vocês vão ler de forma paulatina, pausada, e a gente vai voltar para ver que a interação de vocês, ver que vocês estão participando da aula e entenderam o conteúdo que o professor passou para vocês. Vamos lá, galerinha. Questão na tela para a gente, dinâmica local interativa. Questão na tela para a gente debater um pouquinho. Questão número 1 fala o seguinte: os assírios foi um povo mesopotâmico que formou o maior império da região a partir da organização e violência de seu exército profissionalizado. A gente viu, galerinha, que os assírios foram os primeiros povos que se tem conhecimento hoje a ter um exército profissional, altamente treinado para conquistar outros territórios. Da leitura do texto, podemos concluir que... Aqui as opções para vocês vão ler com calma, vão responder no chat a resposta que vocês acham a mais apropriada. Questão 2 diz o seguinte para a gente: a partir do que foi desenvolvido em aula e de seu conhecimento, diga como os assírios construíram seu grande império. Próxima questão para a gente, a questão 3. Um dos povos que habitaram a Mesopotâmia na antiguidade foram os caldeus. Diga como é que se deu a organização do Império Caldeu e quem foi seu principal representante. Isso aqui a gente debateu muito para vocês. Eu pedi, inclusive, para que vocês anotassem o nome do rei mais célebre do Império Caldeu. Agora eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão responder as questões da melhor maneira possível. Daqui a pouco a gente vai voltar e estou querendo que vocês participem no chat, tá, galerinha? Daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de interatividade.
Voltamos sexto ano para um momento que a gente gosta de interatividade, um momento que o professor vai ler o nome de vocês ao vivo aqui. Estou gostando que vocês estão interagindo, isso deixa o professor muito feliz. O chat está bombando. Antes de mais nada, gente, antes da gente começar as interações, eu quero relembrar a primeira questão para vocês. Quero pedir para que essa questão fique no quadro para a gente ler mais uma vez, ver se vocês realmente conseguiram entender o que o enunciado pede para a gente. A questão fala o seguinte, é sobre os assírios. Os assírios foram um povo mesopotâmico que formou o maior império da região a partir da organização e violência dos seus exércitos profissionalizados. Da leitura do texto, podemos concluir que, letra A, pelas suas realizações científicas no campo da astronomia. Letra B, pelo notável intercâmbio comercial realizado com os fenícios. Letra C, pelo militarismo organizado e cruel. Letra D, pela codificação do antigo direito consuetudinário. Letra E, pela construção de tumbas monumentais para os seus reis. Essa aqui tá fácil, né, gente? Eu creio que vocês, como são alunos inteligentes, já conseguiram sacar qual é a resposta correta. Vamos agora à resposta de vocês, que vocês marcaram para a gente. A Maria disse que a questão 1 é a letra C. O Felipe também foi na onda da Maria e colocou que a resposta correta é a letra C. A Lindsay também colocou a letra C. A Rebeca não respondeu para a gente a questão que a gente está pedindo, tá, gente? E também outras questões aqui. O Gustavo, lá de Iranduba, está colocando para a gente que a resposta correta também é a letra C. A Maria Eduarda, lá de Parintins, está enviando para a gente que a resposta correta também é a letra C. A maioria de vocês aqui está colocando no chat, no privado também, que a resposta correta é a letra C. Vamos ao gabarito, galerinha, ver se vocês conseguiram compreender e responder de forma correta. Gabarito da questão, primeira questão, resposta correta, letra C. A expansão assíria se deu basicamente pelo militarismo e organizado e também cruel. Os assírios se destacam pelo militarismo, pelo exército profissional. Vocês conseguiram compreender e responder de forma correta. Parabéns. Vamos agora à segunda questão, vamos relê-la. E depois eu quero ver o que vocês responderam para a gente aqui no chat. Segunda questão fala o seguinte para a gente. A partir do que foi desenvolvido em aula e de seu conhecimento, diga como os assírios construíram seu grandioso império. Vamos lá ver se tem interação da segunda questão para a gente aqui. Segunda questão, o Luiz Carlos disse que a segunda questão foi pela organização e crueldade dos exércitos. O João Lucas disse também que foi pela organização e pelo exército profissional. A Maria Joaquina está dizendo que foi pelo exército profissionalizado. A maioria de vocês está falando para a gente que se deu pela organização militar e pela crueldade que esse exército demonstrava com os povos inimigos. Vamos ao gabarito agora da segunda questão, ver se vocês conseguiram compreender e responder de forma correta. Segunda questão, para a gente na tela. A partir do que foi desenvolvido em aula e de seu conhecimento, diga como os assírios construíram seu grandioso império. Foi uma resposta pessoal, vamos agora ao comentário dessa resposta. Os assírios construíram seu império na antiguidade baseado principalmente na expansão militar e na forma violenta e cruel pelo qual tratavam seus inimigos. Então, basicamente, vai na vertente de que foi graças à sua expansão militar e seu exército cruel e também profissional. Terceira questão para a gente na tela agora. Vamos ler novamente e responder, ver o que vocês estão respondendo no chat para a gente. Terceira questão fala o seguinte. Um dos povos que habitaram a Mesopotâmia na antiguidade foram os caldeus. Diga como se deu a organização do Império Caldeu e quem foi o seu principal representante.
A Lindsay disse a questão 3, que foi o rei Nabucodonosor, seu principal representante dos caldeus. O João Inácio também falou aqui que o rei célebre caldeu era o Nabucodonosor. Vamos ver mais aqui, a Rebeca está colocando também que o rei caldeu célebre foi o Nabucodonosor. Vocês conseguiram compreender isso, tá, galerinha? Isso é importante. Mesmo que vocês estão compreendendo e compreenderam que o rei mais célebre dos caldeus foi justamente o rei Nabucodonosor. Vamos ao comentário da questão para a gente compreender um pouquinho mais a fundo do que se trata. Questão 3. O segundo império babilônico, erguido pelos caldeus, surge a partir da decadência do império assírio e teve como seu principal rei Nabucodonosor, que governou o império por volta de 42 anos. Então é isso, galerinha. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Dizer que daqui a pouco a gente vai voltar, vocês vão ficar agora com o professor Gilson Dias para ministrar geografia para o 7º ano. Fiquem na paz e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.